ponte um radicalismo meu, enquanto presidente. Pausa aqui. Eu vou dizer uma coisa pra você. Polêmica. Quer uma coisa polêmica a ser dita? Como estamos de audiência e like? 4.200 pessoas ao vivo e 3.000 likes. Pessoal, tem 1.200 voando aí. Entre no Valete Plus. Quem entrar vai levar a revista Valete do Wesley. Quem entrar vai levar o Ecos na Estrada. E ainda por cima vai levar o Cordão Valete. Você sabe, se você entra no Valete Plus, você vai se dedicar meia hora por dia. E em 30 dias você se transforma em outra pessoa. Eu te garanto, você vai ser uma pessoa mais inteligente, mais interessante. Isso vai te ajudar a você ir numa entrevista de emprego, fazer uma negociação, chavecar uma mina. Isso vai te ajudar em tudo, cara. Beleza? Eu vou falar uma opinião polêmica pra vocês. O Bolsonaro não é radical. Um cara que ele é radical, ele acredita tanto numa causa que ele abre mão dos seus confortos pessoais, ele abre mão das suas ambições individuais para que ele seja um servo, um soldado daquela causa. Se tem uma coisa que o Bolsonaro não é radical, sabe por quê? Se o Bolsonaro fosse radical, ele ia abrir mão de tudo da vida dele para fazer com que o país se tornasse um país de direita, já que ele é da extrema direita, da direita radical. Né? Ele não é radical. O Bolsonaro fez justamente o contrário. O Bolsonaro usou uma pauta popular para fingir que ele era radicalmente a favor dessa pauta. E quando ele chegou no poder, ele abriu mão de tudo aquilo que ele falava acreditar em prol do seu conforto. Você não pode falar que um cara que foi para os Estados Unidos, quando perdeu a eleição, pediu Pix, ganhou 17 milhões de reais no Pix, é um cara radical. Ele não é radical, irmão. Se ele fosse radical, ele pediria Pix não para si próprio, para pagar uma multa eleitoral, que era uma mentira. Ele pediria Pix para ele fazer algum tipo de ação, sei lá, para que o Lula não assumisse o poder. Pessoal, me dá dinheiro aqui porque nós vamos travar o Brasil. Se ele fosse radical, ele estaria junto com as pessoas ali que estavam acampadas nas portas de Congresso, ele estaria ali como líder de uma revolução radical, de direita, de ordem, de progresso. Ele não é radical. Se ele fosse radical, ele seria o cara do 8 de janeiro. Ele estaria lá no 8 de janeiro. Com as pessoas, com uma parte das Forças Armadas. Ele estaria lá, tentando dar um golpe de forma radical. Como ele não é radical, ele ficou no meio do caminho. Ele nem foi um democrata absolutamente interesseiro e nem foi um radical por uma causa. Ele se aproveitou da situação para ganhar dinheiro e, tentando se proteger juridicamente das consequências que poderia haver, ele usou uma causa para, de forma antidemocrática, tentar se manter no poder. Até o golpe que o Bolsonaro tentou dar, ele tentou dar esse golpe, não foi em prol do Brasil. Foi em prol da manutenção do poder dele e da família dele. Isso não é ser radical. Isso é ser oportunista. Isso é o oposto do radical. O radical, cara, ele não tá nem aí pra nada. O radical... Eu vou te falar uma coisa, cara. Que eu tenho uma tese, né? Se você entra numa briga, né? Eu vou sair na mão com alguém. Quem ganha? Geralmente ganha o mais radical. E o mais radical, geralmente, é uma pessoa mais burra, é uma pessoa mais inconsequente, que pra ela nada mais importa além daquela briga. Então, por exemplo, você vai entrar numa briga. Se eu vou entrar numa briga, puta, tomei um soco, quebrei um dente. Já me miou, cara. Já fudeu. Puta, quebrei meu dente, cara. Puta, vou ter que ir no dentista, cara. Pô, vou ficar com a boca inchada. Pô, que saco. Você já começa a pensar nas consequências daquela briga. Puta, bati... Ou então vamos supor que eu tô ganhando. Pô, bati num cara, quebrei a mão. Puta, que bosta, quebrei minha mão, cara. Não vou poder fazer motocross, não vou poder fazer no giro, não vou poder treinar. Vai lá, pelo menos 20 dias com a tala. Pelo menos mais... É um saco, cara. Quando você briga, a minha tese é, quando você briga com o baiano louco, você tá fudido. Porque o baiano louco é o seguinte, irmão, o cara quebrou o dedo, o cara quebrou o dente, o cara rasgou a cara, o cara não tá nem aí. Pra ele, a vida dele é aquela briga. Isso é ser radical. O Bolsonaro é tudo menos o baiano louco. Entendeu? Gostou dessa analogia? Link não. Link, ó. Like na live, mano. Like na live. Ô, e um Valete Plus, cara. Vocês querem que eu pare a live pra ficar falando do Valete? É isso? Esse é o teu objetivo? Tá? Vai, vamos lá. Vamos ver o resto. Lá de trás, um jovem deputado, concordo contigo. Concordo. E durante o seu governo? Não tivemos esse comportamento de jeito nenhum. Não mesmo. Muito pelo contrário. Não mesmo. Na pandemia, talvez um pouquinho? Nem um pouco. Se você pegar o Pausa. O Bolsonaro ser um burro, ser um imbecil, ser um inconsequente, ser um irresponsável,
não o torna radical. O Bolsonaro foi oportunista. Ele viu outras pessoas burras como ele, que acreditavam nessas maluquices, de ozônio no rabo, de hidroxicloroquina, tratamento precoce, vacina, você virar um jacaré, pô, eu não tenho culpa aí não. E ele se aproveitou disso para angariar poder político. Ele não é radicalmente a favor dessa causa. Vai lá. Americano, 500 e poucas páginas, que eu traduzi e estudei e fiz um resumo que deu 3 páginas. Com todo respeito, não errei nenhuma das nossas observações. Lá se fala, inclusive no parlamento americano, se tivessem respeitado a independência do médico... Pausa aqui. tratamento... Pausa aqui. Quando ele fala assim de uma forma professoral e se fala no parlamento americano, o que você pensa? É uma conclusão colegiada dos homens, representantes da sociedade americana. Não é isso, velho. Eu posso falar o seguinte. Quando se fala no parlamento sobre Elon Musk, porque literalmente se falou num parlamento a palavra Elon Musk. Então, quando você fala assim, quando se fala no parlamento, pode ser um deputado doidinho falando merda. Tá? Essas pequenas coisas, né? Vai lá. César, tamo junto. Muitos, milhões de pessoas deixam de ter morrido no mundo. Mas o senhor não se arrepende nem daquele momento que o senhor fez uma piada? Qual a piada? Pausa. Aquele Eu tenho várias piadas que o senhor fez. Uma delas, por exemplo, foi quando você estiver lá com falta de ar, tá ok? Você fez piada, cara. Vai lá. Falta de ar também. Se você pegar o vídeo do falta de ar, não foi aquilo. Foi sim. O que eu falei? Estava discutindo com o nosso ministro, o Mandetta, né? Que a recomendação você está com Covid. Vai para casa. Quando sentir falta de ar, procure o hospital. Ele faz esse gesto que eu fiz. Pausa aqui. Bolsonaro. Tem um stand-up do Bill Burr que ele fala o seguinte. Imagina que você tá com uma menina e aí você tá lá com ela, aí você tá na sua casa, aí vocês já tomaram um vinho, aí você tá lá e mão na bunda. Ela, não, para. Aí você vai lá, mãozinha no peitinho. Ai, não, para. Eu falei pra você parar. Você para com isso, hein? Não sei o que lá. Beleza. Aí imagina que ela sai e faz um BO que você foi assediado. Aí tá lá no BO. Eu disse, não. Para. Você é doido. Para. Você concorda comigo que o jeito como você fala a mesma frase importa? O teu vídeo foi basicamente menosprezando, tá? Pessoas que estavam dizendo que os hospitais estavam entrando em colapso. E aí eu vou te contar um negócio que, aliás, né, isso aqui responde muito o comentário daquele cara que falou assim no meu vídeo: você virou o Leão Lobo de 2000. Então, vê se isso é fofoca. Você sabe que todo o sistema de saúde público do mundo, tá? Isso não é no Brasil, isso é no mundo. Ele vive na fronteira operacional. Por quê? Se você pega, por exemplo, uma doença, sei lá, do início do século XX, que as pessoas tinham pouco acesso à cura. Isso não era oferecido, nem tinha sistema público de saúde nessa época aqui no Brasil, né? Mas se você tivesse um sistema público de saúde, isso não seria oferecido. Porque seria uma coisa restrita, difícil, etc. A partir do momento que isso se torna relativamente banal, isso passa a ser oferecido num sistema público de saúde. Ou seja, você tem o tempo todo, com o avanço da tecnologia, novas ofertas de soluções para problemas que antes eram muito grandes e passam a se tornar menos problemáticos. Ou seja, a demanda da saúde em termos tecnológicos, em termos de abrangência de curas, ela é sempre crescente. Certo? Existem uma série de doenças, uma série de problemas que hoje nós não temos cura e nós constantemente conseguimos acessar curas ou tratamentos paliativos ou para desconfortos, e esses tratamentos tendem a se tornar cada vez mais baratos e mais acessíveis, portanto, eles são absorvidos pelos sistemas públicos de saúde do mundo. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, sistema de saúde é caro, hospital é caro, enfermeiro é caro, médico é caro. Então, se você tem o profissional, você precisa utilizá-lo. Ou seja, você não contrata um médico para ele ficar no posto de saúde, eventualmente atendendo quem precisa. Vamos supor, aqui no MBL, aqui no escritório, eu nem sei quantas pessoas trabalham aqui, vou chutar, vamos supor que trabalham 40 pessoas. Se a gente contratasse um médico para essas 40 pessoas, são 40 pessoas. Esse médico ia ficar mais ocioso do que trabalhando. É um custo alto demais
para você contratar um médico. Agora, olha o que acontece. Imagina que eu pego Covid no começo, chego aqui e espalho o Covid para essas 40 pessoas. Um médico já não dá conta dessas 40 pessoas. O que eu estou dizendo é o seguinte, quando você tem a expansão rápida demais de uma doença, não precisa ser nem uma pandemia, quando você tem uma epidemia de alguma coisa, você já colapsa o sistema de saúde. Porque o sistema de saúde, como eu falei, ele é contratado e ele é planejado para já rodar com o giro máximo. É como se você tiver... Imagina o seguinte, você tem um carro 1.0, tem 5 pessoas dentro desse carro, o ar-condicionado tá ligado, você vai pegar uma ladeira. Você já tá com ele esgoelando, você já tá num... Aí, por acaso, a ladeira se torna um pouco mais íngreme. O que você acha que vai acontecer? O carro vai perder velocidade. O sistema de saúde ele já trabalha no alto giro. Se você tem uma epidemia, um problema endêmico, ainda que momentâneo, você já colapsa aquele sistema. Quando você tem uma pandemia global, os sistemas de saúde do mundo colapsam. Então não dá para um presidente da república falar, não, vai para casa. Quando você estiver sentindo falta de ar aí, ó, aí você vê o que você faz. Então, o problema não é que a gente está sendo politicamente correto. Não pode zoar. Que nem acho que poderia, tá? Um presidente da república, no meio do problema, não é papel dele zoar. Hoje, você quer dar uma zoada, tal, beleza. Fazer um alívio cômico de um drama de uma familiar, beleza. Não é o papel do presidente da república no olho do furacão. Só que o problema é que é além disso. Além disso, a tua fala mostra um menosprezo sobre um sistema e um desconhecimento de um sistema de saúde que já estava colapsado. Você entendeu o problema, cara? Tá que pariu, vai lá. Esse exatamente... Parece chacota. Tem uns tons de... Não, mas não tem chacota. Não tem? Não tem. Você pega, foi numa Tem live chacota, que eu mas fiz vou te aí. falar uma coisa, o Léo Dias foi inabilidoso aí, com todo respeito, Léo Dias. Você não tinha que focar isso no chacota, porque a chacota daria pra você falar. Você acha que é papel do presidente fazer chacota, porque não é. Mas ele fala que não é chacota. Como é que você encurrala o cara então? Você fala, então, você acha que não foi um menosprezo de um sistema de saúde assim, e trazer isso, essas coisas que eu falei aqui, tá? Bem-vindo, Matheus, tamo junto, hein? Já tem sorteio da camisa. Já tem sorteio da camisa. O Matheus, a Bruna e o César, já ganharam a valete nova do Wesley Delanogari, que está maravilhosa. Aliás, deixa eu abrir ela. Eu não abri nem o comecinho e nem o final dela. Olha só que legal. Olha só a matéria sobre o Wesley. Aliás, a coluna do Wesley. O seu cérebro sob análise. Pelo amor de Deus, cara, você tem que ler isso aqui, cara. O cérebro não é um ente separado, isolado da sociedade. Pelo contrário, ele é produto e produtor dela, sendo atravessado diariamente por estímulos originados no ambiente no qual está submerso. Olha isso aqui, cara. Olha que texto extenso. Olha isso aqui, irmão. Olha a quantidade de informação que tem aqui. Você precisa ter... Assim... Olha isso, velho. Ô, caralho. Derrubei tudo, papai! Entendeu? Vamos pegar o finalzinho da revista, que eu também não mostrei o finalzinho. Vamos pegar das últimas coisas aqui, ó. O falecimento de uma nação, do Israel russo. Né? O que ele fala aqui? Breves apontamentos sobre o futuro assombroso. Cara, você precisa muito ler isso aqui. Entra no clube. Vamos lá? Pelo andar da carruagem, o senhor vai ser condenado ali pela essa turma, né? Hoje em dia, sim. Sim. Hoje em dia, sim. Mas tem um tempo pela frente ainda. Claro. O senhor não tem medo de ser preso? Eu tenho que enfrentar. Vai, meu. Eu tenho que enfrentar. Mas, presidente... Qual o problema? O problema que me acalma. Vamos lá. O Bolsonaro é o seguinte. Ele tá num dilema, né? E como ele não tem habilidade para lidar com esse dilema, ele dá sinais contraditórios. O outro vídeo dele, ele fala o seguinte: eu tô cagando pra prisão aí. Por que ele tem essa postura? Ele tem de demonstrar força. Um líder tem de demonstrar forças aos seus asseclas, né? Só que ao mesmo tempo, ele sabe que se ele demonstrar força demais, o Alexandre vai falar, Então, nessa entrevista, ele, tem que enfrentar ele, sabe o quê? Tem que enfrentar ele. Cadê o homem que tava cagando pra prisão? Se você é um radical, deixa eu explicar pra você. Se você é um radical e você é perguntado, cara, você pode ser preso, e aí? O que um radical responde? Me prende então! Me prende então! Eu estou cagando pra prisão. Por que eu tô cagando? Porque é o seguinte, irmão. Porque eu represento mais do que a minha pessoa física. Porque eu sou um soldado da revolução que eu quero fazer, que é isso, isso e aquilo. E eu papapá, e parará, parará. Que é a postura do... Tô cagando pra prisão, Ele tá no papel líder. Ele tá no papel força. Ele tá no papel radical.
Quando o Léo Dias tá lá, e ele tá no papel moderado, não, veja bem, essa entrevista vai ser vista pelo Alexandre de Moraes. Eu tenho que ver, eu tenho que enfrentar isso aí, né? Tem isso aí pra enfrentar também aí. Que crime que eu cometi, meu Deus do céu? Pelo amor de Deus! Ele tá quase de joelho, não me prende, eu não cometi crime nenhum. Marcos entrou no clube, tamo junto. Mais um no Ballet Plus. Assim, e as pessoas não percebem os sinais contraditórios, cara. Isso é que me deixa louco. Vai lá. É a minha consciência. Cadê meu crime? Você mesmo, tá escrito. Tentativa armada, qual arma? Pausa. Outra, Isso aqui eu falei até no meu vídeo aqui, cara. Não, põe só o restinho vai lá, pra não ficar sem sentido. Vai lá. Por danificação de patrimônio, eu não tava no Brasil. Pausa aqui. Tem uma figura... Pausa aqui. Isso aqui, cara, é tão ridículo. Ah, o 8 de janeiro aí aconteceu, eu não tava nem no Brasil aí, pô. Tava lá em Nova York, em Orlando aí, pô. Tava lá. É a mesma coisa que o Hitler falar o seguinte: eu não fui pra Auschwitz matar nenhum judeu. Eu não empurrei nenhum judeu pra câmara de gás. É o seu filho de uma puta, mas o negócio existe por sua causa. É a mesma coisa o Bolsonaro. As pessoas que entraram lá no 8 de janeiro, elas entraram em seu nome. E não é que elas entraram em seu nome sem você saber. Não é que você falou uma coisa e foi interpretado errado. Não, durante meses e meses e meses, você induziu essas pessoas a fazerem isso. Entendeu? E tá muito claro. Então teu crime, além de tudo, é de ser chefe, de ser líder de uma tentativa de golpe. Tá? Vai lá. A advogado de direito chama-se individualização da pena. E devido processo legal. Se eu sou tão criminoso assim, por que não seguir o devido processo legal? Duplo grau de jurisdição. Tem mais corte? Tem. Tem mais quantos? 2. Coitada, eu falei, tem mais quantos? A Ana fez assim, ó. Ela até parou de sorrir, tipo, ele está de saco cheio dos cortes que eu separei? Desculpa, eu não vou te magoar. Magoei. Não, nós vamos reagir a todos. Eu já tirei um. Porque eu sou um servo de ucraniana, tá? Vamos lá. O Nico tem 28 anos de idade. Ele é um... Pausa aqui, Ele pausa tá aqui. entre a Laura e o... Antes de responder. Antes de a gente ver, eu lembro disso aí. Isso aí foi o seguinte. O Nico... O Léo o Nicolas, ele vai ser sucessor, porque o Nicolas, ele parece que ele quer ser presidente. Né? Ele é meio estranho assim, né? O que você responde se você genuinamente gosta de uma pessoa e entende que essa pessoa é teu aliado numa batalha? E se você é um radical? O que você responde? Se alguém me pergunta do Kim, cara, o Kim quer ser prefeito. Se eu tenho o ego maior do que a missão, eu falo, não, tem que ver se ele vai ser tão bom quanto eu, né? Tem que... Se eu falo, não, pô, cara, o Kim é o melhor. O Kim é foda. O Kim tem que ser prefeito. O Kim papapá. E o Renan é foda pra caralho. E o Renato é maravilhoso. Olhem como ele responde o Nicolas. O Nicolas é sucessor, volta no começo. Olha como ele tá pisando em ovos, vai lá. O Nico tem 28 anos de idade. Ele tá entre a Laura e o Eduardo. Pausa aqui, desculpa, só mais uma coisa que eu preciso falar. Uma das técnicas de quando alguém te faz uma pergunta e você não sabe muito bem o que responder, se eu chego para ela e falo assim, Ana, você separou tal coisa para a live de amanhã? E ela não separou. Antes dela responder, ela fala obviedades para ir colocando o raciocínio dela, procurando, acessando informações para responder aquela pergunta que é capciosa. Então a Ana falaria assim, olha Arthur, a live de amanhã vai ocorrer ao meio-dia, né? Conforme todos os dias. A live se chama aí Detalhe. Lembrando que é uma sexta-feira véspera de carnaval. Tipo assim, ela vai falando amenidades. É a mesma coisa que ele tá falando. O Nicolas tem 28 anos, tá aí. Tá entre a Laura e o Eduardo. Tipo, ele vai falando obviedades porque, puta, cara, como é que eu... Entendeu? Vai lá. Realmente, o sucesso dele, ninguém vai duvidar. O que ele tem que do meu entender, tem essa estabilidade para saber a hora certa dele. Vai ter que... Ele se empolgou um pouco com uma proposta de emenda da Constituição para reduzir para 30 anos. Talvez para que disputar o Senado para Minas Gerais. Olha lá, olha o radical aí. Tem coisa que é a idade. Um cara para ser presidente, o senador com 30 anos, eu acho muito pouco essa idade. E acredito que o Senado não aprovaria uma PEC dessa, que teria mais concorrência para o Senado. E o pessoal lá não ia querer ter essa concorrência toda. Então eu conversei com ele sobre isso. Tá? Não deixa a fama subir a cabeça. Ele tem a cabeça no lugar. O Nico tem 28 anos. Calma aí, resolvendo o problema aqui. Pronto.
Eu acho que tá muito claro. E aí eu vou te dizer uma coisa que é o seguinte, já tá ficando óbvio pra todo mundo, né? Menos para os patriotas que não querem enxergar isso. Da mesma forma que quando o Marçal apareceu, começou a roubar o gado do Bolsonaro, e ele tá refém, né, porque ele também é um populista, e chegou outro populista melhor que ele não pode bater de frente com o cara, ele fica naquela situação de merda, ele tá percebendo isso do Nicolas. Então, você tem duas opções aqui. Você, ó, corta isso aqui e manda pro teu amigo gado. Eu vou fazer uma previsão. Hoje é dia 27 de fevereiro de 2025. Eu estou fazendo uma previsão pra você. Vai haver um momento em que o Nicolas vai se descolar do Bolsonaro. E esse momento não vai ser daqui 20, 30 anos. É em breve. Você tem duas opções agora. Você tem hoje, em fevereiro de 2025, a opção de entender que há uma disputa de poder que agora ela não é imediata. Por quê? Porque pela eleição de 26 o Nicolas não pode ser presidente, pela eleição de 26 o Bolsonaro está inelegível e tal. Então, né, enfim. Mas há uma disputa de poder pela influência majoritária do gado bolsonarista. A disputa está entre a família Bolsonaro, quem tem o sobrenome Chancela Bolsonaro, ou quem tem outras habilidades, tem os bônus de gostar do Bolsonaro sem os ônus de ser da família Bolsonaro, como por exemplo o Nicolas, Paulo Marçal, etc. Você tem como entender isso agora. Ou você tem como continuar sonhando coisas do tipo: o Bolsonaro só não apoiou o Pablo Marçal para a prefeitura porque o sistema não deixa. Mas o Bolsonaro, quando ele chega em casa, ele sonha com o Brasil, com o Tarcísio governador, Pablo Marçal perfeito e ele presidente. Ah, era tudo que ele queria. E a mesma coisa com o Nicolas. Se você acha que o Bolsonaro olha pro Nicolas assim, esse tem futuro, esse é bom, hein? Moleque jovem, habilidoso, conservador, irmão de batalha. Se você acha isso, cara, você tá completamente enganado. Mas se você tem esse caminho. O outro caminho é o caminho da verdade. Vamos ver quem é que tá certo? Novamente, faço uma aposta com você. 19 de fevereiro de 2025, eu aposto que em menos de 7 anos... O Nicolas tem quantos anos? 28. 28. O Nicolas para 35 tem 7, é isso? 7. Em menos, isso vai ser em menos, tá? Porque ele não vai disputar isso quando ele puder disputar a eleição. Em menos de 7 anos, esse racha vai acontecer. Eduardo Bolsonaro e Nicolas Ferreira, não sei se vão se tornar inimigos mortais, mas eles vão estar sendo grandes... Eles vão estar sendo grandes expoentes disputando a atenção majoritária desse público gado. Beleza? Você ia falar alguma coisa? É que você falou Marçal perfeito, Não sou perfeito. em vez de prefeito. É que ele você vê como é que é? É um mindset. Não quis te O atrapalhar. meu mindset já tá, né? O Pablo Marçal é tão persuasivo que ele já me convenceu que ele é perfeito. Duas curiosidades sobre essa entrevista que, infelizmente, eu ouvi inteira. Ele Eu não também. quis falar do Marçal. Não quis falar do Marçal, muito e boa. ele eu falou não que a falei família isso. dele não almoça junto. Você Não, pegou essa parte? Não, teve a parte que ele falou que ele nunca falou eu te amo pra um filho homem. E ele nunca deu um Sim, beijo a um sim, filho homem. sim. Assim, desculpa, se você acha que esse cara é modelo de família, se você acha que o modelo de família é um pai que não fala eu te amo porque o filho é homem, que não dá beijo em filho homem, você tem problema. Não é à toa que o Carluxo é perturbado, não é à toa. O Carluxo talvez tenha sido aquele filho que ele era um pouco mais carente. Ele precisava de um abraço, de um beijo, do pai falar que ama ele, entendeu? E não, ele não teve. Então ele foi procurar a rola do Léo Índio. Desculpa. Canalha! Você, né, O filme é Ainda Estou Aqui, é esse? Isso. É. Só assistiu? O filme Assistiu? tinha que começar comigo. Como assim? Entendi. O pessoal ficou curioso aí também, né? Mas falou I Olha love só, you pro Trump, é família verdade. Paiva. Muito boa também. Aham. Rubens Paiva. É. Você tem que falar em Eldorado Paulista, na minha cidade. Você tem que falar em maio de 70, quando passou o Lamarca na cidade. Onde estava o Lamarca? Ele tinha uma base de guerrilha, Fazenda Palmital, base vizinha da Fazenda Caraitá, da família Paiva. Rubens Paiva. Um dos Paiva foi prefeito de Eldorado Paulista por 2 vezes. A família Paiva, essa que tem a minha idade, curtiam férias na minha cidade 2 vezes por ano. Quantas vezes? Não estou reclamando da minha vida não, tá? Mas eles lá que tinham dinheiro, tudo bem, tá? Compravam um picolé daqui bom, chupava e jogava o palito no lixo. A molecada dela via se o palito estava carimbado para tomar um sorvete de graça.
da minha cidade, você olhava a casa deles, era a única casa com piscina na cidade. Eles cultivavam uma mexerica, né? Não é essa pocã de casca solta, é uma mexerica realmente de qualidade, tipo exportação. Enfim, ele deu toda essa volta pra falar que o filme da Fernanda Torres tinha que ser sobre ele. Sim, eu reagi a essa parte do meu vídeo e eu vou dizer uma coisa pra você. Quando você lida com... Eu vou falar uma coisa diferente do que eu falei no vídeo, tá? Quando você lida com pessoas de raciocínio muito simples, você tem que tomar cuidado porque qualquer tipo de sofisticação no raciocínio pode magoar essa pessoa. Então, vamos dar um exemplo. Eu assisti o filme Ainda Estou Aqui. Eu tinha que ter feito um vídeo sobre isso, inclusive não fiz, mas vou fazer quem sabe. O filme é bom. Eu falo para pessoas que entendem nuances. Então eu posso chegar aqui e falar assim, cara, o filme é bom. A causa apresentada no filme é uma causa justa. Mas eu não sou de esquerda e eu estou torcendo para que ela ganhe o Oscar. Você não vai falar, nossa, acho que o Arthur virou comunista. Se você falar isso para um Bobson, que é 83, a cabeça dicotômica dele é assim, peraí, eu não entendi. Não existe direita e esquerda, não existe o bem e o mal, não existe a Fernanda Torres é de esquerda, logo ela é do mal, logo a produção cultural dela é uma merda, então eu tenho que odiar tudo aquilo. E aí você cai em erros, né, que inclusive no Sun Tzu, né, a Arte da Guerra, ele fala, um dos principais passos para a ruína é você descredibilizar ou você diminuir, você subestimar as virtudes do seu inimigo, né? A gente não pode